Gente, tudo bem com vocês? Gente, já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Vamos pro vídeo. Gente, eu tava vendo um vídeo aqui pelo YouTube de uma moça que, infelizmente, ela se confiou em atravessar, né, o mundo para conhecer um homem que ela conversava pela internet. Ela conversava havia 7 anos pela internet e ela começou o contato com esse rapaz quando ela tinha 12 anos de idade. Ela morava no Canadá, ele morava na Inglaterra e eles começaram ali simplesmente uma amizade, né? Não tinha a pretensão de evoluir para algo mais sério. E nesse tempo, né, que eles ficavam conversando, ela teve namorados, né, na cidade dela lá no Canadá, e ele teve também namoradas onde ele morava, até que eles decidiram entrar num relacionamento e ela viajou para ir até ele. Então, assim, aqui eu vou falar de vários erros que aconteceu, né, e que já mostrava que não ia dar boa coisa. Eu sou totalmente contra a mulher ir atrás do homem, sabe? Eu acho que o homem que tem que ir. É bem mais seguro, é bem mais difícil acontecer algo com a mulher, tá? É bem mais difícil, ou com a mulher não, com o homem, porque o homem ele tem mais força física. É mais difícil, gente, é questão de perigo, né? Lógico que o homem, ele também pode se encontrar em perigo, estar ali se relacionando virtualmente e, na verdade, estar caindo num fake, alguém que pode estar tentando um golpe, alguma coisa assim. Porém, a mulher, né, gente, sem comparação, fica bem mais vulnerável. Então, o fato dela ter viajado foi errado. A família, né, dela, a mãe dela, tentou impedir ela de viajar quando ela era menor de idade. Porque ainda quando ela era de menor, ela queria visitar, só que a mãe dela não permitiu. Quando ela estava com 19 anos, já era maior de idade, aí sim, né, ela foi viajar e ela juntou ali o dinheiro da passagem com as próprias economias, porque a mãe não concordava. E aqui vai um alerta, né? Quando os seus pais não concordarem com algo, tenta entender o porquê. Porque muitos jovens veem os pais como pessoas chatas. Como se os pais estivessem impedindo a felicidade deles, estivessem impedindo a liberdade deles, como se os pais estivessem só querendo implicar com os filhos, sendo que não, né? Os pais eles têm mais experiência, entendem mais do perigo do mundo. Às vezes os jovens são muito ingênuos, né? Que infelizmente foi o caso dessa garota, que foi muito ingênua, né? Ingênua, inclusive, em acreditar que esse rapaz poderia mudar, né? Então ela vai até lá. No começo, as mil maravilhas, assim, com muito relacionamento tóxico, né? Que a pessoa trata bem, que a pessoa, enfim, oferece o melhor. Ela ficou visitando vários pontos turísticos lá da Inglaterra. Até que ele começou a mantê-la em cárcere privado, começou a querer impedir que ela tivesse contato com pessoas da religião dela, ela era da religião dos mormons. E antes ela conversava, né, com as pessoas ali da religião dela e depois aos poucos ele começou a querer isolar. Então vai aí o alerta, né? Se você tá num relacionamento em que a pessoa fica querendo isolar você, não quer que você tenha amizade, não quer que você tenha contato, isso significa que é uma pessoa controladora, isso significa que é uma pessoa que quer fazer o mal a você e não quer que você conte a ninguém, entendeu? Então o abusador ele tem isso, de querer isolar você, que é pra você não contar a ninguém a violência que você sofre. Então a forma dele perpetuar a violência, né, sem ser impedido, porque ele sabe que se você manter contato com outras pessoas e falar para as pessoas o que ele pratica com você, né, você vai sair fora e essas pessoas, né, vão tomar alguma providência. Então começou assim isolando ela, até que teve uma briga, né, muito feia, que ele tinha dado um gatinho a ela de estimação, jogou esse gatinho na parede, quebrou o telefone, né, uma briga muito feia, e ela foi até a vizinha pedir ajuda. Porém, quando a vizinha mencionou ligar para a polícia, ela não quis. Ela rejeitou. E aí aqui vai outro alerta. Se a pessoa for agressiva com você, não dê outras chances, porque a sua chance que você dá para essa pessoa pode ser a última. Se a pessoa agrediu você, né, já fez mal, já gritou, já fez de tudo, é um sinal que é uma pessoa que é desequilibrada, que não tem respeito nenhum por você. Então, ela ficou com hematomas no corpo, né? Ela gravou um vídeo mostrando o rosto no corpo e ela não contou para a família, ela contou para uma amiga, né? E tinha esse vídeo e a família só foi descobrir esse vídeo dos hematomas. Tinha 2 hematomas no joelho e nessa parte aqui do antebraço. Só foi saber, a família só foi saber depois que ela faleceu. Então, outra coisa errada, não contar para a família o que está acontecendo. Se você passa por alguma violência, se você passa
né, por algum sintoma de risco, você tem que contar. Às vezes quem é vítima tem vergonha, né, de chegar e contar o que está acontecendo, mas é necessário, por quê? Porque muitas vezes para você sair numa situação como essa, você precisa de ajuda, né? Inclusive se tem dependência emocional, que é o que mais acontece em relacionamento abusivo, né, em que o agressor cria ali uma dependência emocional na vítima, cria ali ilusões, promete para a vítima que vai mudar, que vai refletir sobre seus erros e tudo mais, só que infelizmente, gente, pessoas com esse perfil ele não mudam, tá? Depois de um tempo, foram descobrir que esse rapaz ele tinha uma ficha extensa de crime, né? Principalmente envolvendo a violência doméstica. Ele chegou a agredir a própria mãe, né? Então, assim, de um cara que agride a própria mãe, o que esperar, né? Se agredir a própria mãe, obviamente que ele vai agredir qualquer outra mulher. Se ele não tem respeito pela mãe, que é a pessoa que colocou ele no mundo, ele vai ter respeito por outra mulher? Obviamente que não, né? Então, ele tinha histórico de perseguições às namoradas, chegou a quebrar com tijolo a casa de uma ex-namorada, né, a ameaçar. Então, assim, gente, pessoas com esse histórico, ele vai dizer que, me deu uma segunda chance, que eu vou mudar, que eu não sei o que mais não, entendeu? Então, tudo é sinal. Esse comportamento violento, a forma de se expressar. Gente, eu vi a foto do rapaz, o nome da menina é a Ashley, do Canadá. E o do rapaz eu me esqueci. Mas se vocês verem a foto do rapaz, você vê que claramente o cara tem cara de psicopata. A gente sabe que nem todo psicopata tem cara, né? Tem muitos deles que aparentam ser bonzinhos, eles se camuflam muito bem na sociedade para passar uma imagem de bom moço e tudo mais. Mas esse, gente, é inegável. O homem tinha muito uma cara de psicopata. Testa proeminente, olhos separados. Ele tinha visivelmente a cara de um homem desequilibrado. E assim, eu vejo que muita gente não entende de linguagem corporal. Muita gente não entende de fisionomia. Tem sim, gente, um padrão entre psicopatas. Muita gente pode discordar disso aqui que eu tô falando. Mas é algo que eu já observei, que existe um padrão de psicopatas. Se você pegar as fotos dos serial killers mais conhecidos, vocês vão ver alguns padrões. Sorriso estranho, né? São um sorriso meio assim. Psicopata, ele ri com essa parte dos lábios levantados para cima, né? Que essa região aqui é chamada de AU12, né? De acordo com a linguagem corporal. É zigomático maior, essa região aqui. Então, eles não sorriem assim pro lado, eles sorriem pra cima, né? É como eu não sou psicopata, eu não sei. Lógico, gente, que isso não é generalizando. Eu tô dizendo que é um padrão observado em psicopata. Todo mundo que sorri estranho é psicopata? Não. Tem gente que já tem, né, a forma de sorrir meio estranha mesmo. Porém, juntando esses fatores com outros fatores, você tem um psicopata, né? Outra coisa que é observada em psicopata é a forma deles olhar, né? Eles não olham para as pessoas de forma normal, direta. Eles olham meio que assim, de baixo para cima. Esse olhar é conhecido como olhar do predador. Então, se você repara que você está perto de uma pessoa e essa pessoa muitas vezes tem cara olhando assim, conversa olhando assim, isso aí já é um sinal para você ficar em alerta, tá? Porque o cérebro dos psicopatas funciona diferente das pessoas normais. As pessoas normais vão conversar com outras pessoas, vão ver as pessoas de igual para igual. Já o psicopata não. Ele olha para a sua vítima como um predador. Realmente, ele olha como se aquela pessoa fosse uma presa a quem eles têm que dominar, a quem eles têm que controlar e que eles têm que ditar basicamente cada passo da vida daquela pessoa. Outra coisa, gente. Eu falei de viajar só, né? Da mulher viajar para encontrar o homem que é errado, mas principalmente se essa mulher não tem família no lugar, tá? Se você tá num lugar onde a sua família tá distante, tá só você e o agressor ali, é muito mais difícil buscar ajuda, né? Porque no caso dele, ele quebrou o celular dela justamente para que ela não pudesse buscar ajuda. Então ela ainda conseguiu entrar numa conta que ele tinha criado recentemente e pediu através dessa conta ajuda para pessoas da religião dela e mandou mensagem para amiga dela. Só que a amiga dela, gente, estava lá no Canadá, mesmo que a amiga quisesse ajudar, não tinha como, porque estava longe. Tem essa questão de fuso horário, quando ela mandou mensagem para a amiga dela pedindo socorro, a amiga dela estava dormindo, o celular da amiga estava no silencioso. Então, assim, não existia nada que pudesse fazer, né, que pudesse ser feito em relação a assim, que a amiga pudesse fazer, no caso. Eu acho que a maior oportunidade que ela teve de sair viva foi quando ela foi na vizinha buscar ajuda. E a vizinha sugeriu
pedir para chamar a polícia. Era para ela ter ficado na casa dessa vizinha trancada lá, chamava a polícia, né? E depois ela voltava para o país dela. Só que, lógico, gente, para isso ela precisava de um suporte, ter uma mentalidade mais racional, que é algo que dificilmente acontece num relacionamento abusivo. É muito comum você querer naturalizar situações quando você está dentro de um relacionamento abusivo. Então você justifica muita coisa. E ele tem um padrão que acontece muito em relacionamento abusivo, que é quando a pessoa ela lhe trata mal, depois ela lhe dá presente, né? Foi o que aconteceu com ele. Ele tratou ela muito mal e depois começava a dar presente, começava a pedir desculpa. E eu acredito que uma dessas ocasiões foi quando ele teve esse gatinho, um filhote de gatinho que ele tinha dado de presente para ela, porque ela disse que gostava de gatos. E é uma forma de manter ela ali, sabe? Então, num relacionamento tóxico é muito comum que eles venham oferecer coisas que te prendam. Então, fica aqui comigo, você só precisa de mim, você não precisa de mais ninguém. E toma aqui um gatinho, tome aqui alguma coisa que você gosta. Enfim, ele vai detectar ali uma coisa que você gosta, uma coisa que ele sabe que vai te convencer a ficar e te oferece aquilo para que você se mantenha presa ali dentro daquele relacionamento. Então, é muito importante que as mulheres sejam bem orientadas pelos pais e que os filhos obedeçam, né, aos seus pais. Porque, gente, se os filhos escutassem mais os seus pais, muita coisa seria evitada. Relacionamento à distância, assim, gente, que dá certo, é raríssimo, tá? É raríssimo os casos. Porque às vezes a gente convive com alguém a vida toda e mesmo assim a gente não conhece essa pessoa. Agora imagina você conversar com alguém por uma tela. Você não tem a certeza de absolutamente nada, porque por trás de uma tela a pessoa ela pode demonstrar ter todo tipo de personalidade, qualquer tipo de personalidade, inclusive uma personalidade que convença você, né, que cative você. É tanto que nesse vídeo que eu vi falando sobre essa história, dizia que ele de vez em quando mandava o ursinho de pelúcia para ela, pro Canadá, né? Então tem sempre esse padrão de conquista, né, de querer agradar e tudo mais. Sempre é isso no começo e depois a pessoa ela começa, né, a se afastar, parar com aquele padrão de querer agradar e tudo mais, porque vê que a vítima ali meio que já está fisgada, então vê que não precisa mais de cuidados, né? Então, fica aí de fato o alerta, né? Que muitas vezes a gente precisa ter cuidado com quem se relaciona.